Olá pessoal, vamos começar a aula de introdução a fórmulas no Excel. Tá? Essa aula é muito importante para a gente ter um conceito para entrar na nossa cabeça o que é fórmula, né, no Excel. O que é fórmula é uma das ferramentas mais poderosas. Eu, na minha opinião, acredito que por isso que o Excel tomou a proporção, a importância do software que representa hoje para as empresas. A fórmula ela é uma rotina do Excel que já está programada para retornar algum valor para a gente. Tá? Então, por exemplo, imagina que a gente tem várias quantidades de venda e a gente quer saber qual foi o total de vendas. Né? A gente teria que ir uma por uma, se não existisse essa fórmula soma. Né? Com a fórmula soma, a gente pode fazer o Excel calcula para a gente automaticamente a soma de todas aquelas células que a gente selecionou, aquele intervalo de células. Só dei exemplo aqui do soma, mas tem muitos outros tipos de fórmulas e a gente vai ver aqui nesse curso as fórmulas mais importantes. O que é importante saber da fórmula é que assim, ela tem uma estrutura, a gente vai ver aqui, cada fórmula, cada tipo de fórmula, ela tem uma estrutura e o Excel ele informa muito bem para a gente o que é cada parte da fórmula. Então, se em algum dia a gente não lembrar, tem um assistente do Excel que a gente abre e ele vai dando passo a passo para a gente de como a gente construir aquela fórmula. E sempre que a gente quiser chamar alguma fórmula, tem duas formas. Tem duas maneiras da gente chamar uma fórmula aqui no Excel. Ou a gente entra na célula aqui e digita igual, e se a gente já souber a fórmula, então por exemplo, se eu quero uma fórmula soma, digito soma, ele já até mostra aqui quais são as fórmulas que começam com esse escrito, porque sempre que a gente abre o igual, ele imagina que ou você está abrindo, ou a gente está abrindo uma conta que a gente vai fazer com números, com campos, ou ele chama uma fórmula que é uma rotina, tá? Então aqui soma, se abrir o parênteses, ele já fala aqui pra gente, número 1, número 2, ponto e vírgula, o segundo número, as outras células e aí por diante. E agora o interessante do Excel também, eu vou dar um ESC aqui, tá? Só para tirar a, essa forma que a gente começou a escrever. O interessante aqui do Excel, como eu comentei que tem um assistente de fórmula, se a gente clicar nesse botãozinho aqui FX, esse inserir função ou fórmula, né? Se a gente clicar aqui, ele traz para a gente, esse aqui é um assistente, né? Onde se a gente quiser, a gente seleciona uma categoria, então por exemplo, eu quero relacionado à parte financeira. Ele vem aqui e puxa todas as funções, todas as fórmulas que tem na parte financeira. E aí, cada hora que a gente seleciona algum, ele dá a descrição aqui embaixo, para ver se tem interesse. Então, por exemplo, essa aqui, retorna a depreciação linear pro rata de um ativo para cada período contábil. Se a gente tiver aqui lucro, por exemplo, retorna o rendimento de um título que paga juros periódicos. E aqui ele está a estrutura da fórmula, então ele fala, né, o nome da fórmula e entre parênteses os campos que a gente tem que dar entrada para que a fórmula, para que a função retorne esse item escrito aqui para a gente. Tá? Então vamos aqui se quiser tudo, ele busca todos e aqui se a gente quiser a gente digita a fórmula que a gente está procurando. O Excel vê se ele acha essa fórmula para a gente. Então, por exemplo, eu quero a fórmula soma, vamos supor. Daí se digita aí, opa, tá esse aspas aqui. Eu quero a fórmula soma. Ele aparece aqui embaixo, soma. Uma vez que a gente selecionou, como eu comentei, a gente tem que somar todos os números em um intervalo de células, tá? E aqui é a estrutura dela e a gente dá o OK. Se a gente der o OK aqui, ele abre o assistente da função, né, onde ele tem aqui para a gente dar entrada nos argumentos, né, da função, nas partes dessa função, dessa fórmula, para que ele retorne para a gente a soma disso aqui no caso dessa função, dessa forma. Então, por exemplo, soma todos os números em um intervalo de células.
E aqui a gente vai marcando. Então, ó, por exemplo, clico aqui, vem clica na célula, ele já seleciona B1. Ah, eu quero aqui, eu quero pegar outra célula. Clico aqui, colocar C1. Ah, eu quero mais uma. Automaticamente, ele, quando a gente aperta na última, ele já deixa mais uma em branco. Eu quero aqui a D1. Então, eu quero só essas três. Então, tá, eu dou OK. Ele calculou só as três pra gente. Claro, não tem nenhum valor, então ele está zerado. Agora, se eu colocar 5 aqui e ele está 5, que ele está somando as 3, aqui tem 0, aqui tem 5, aqui tem 0. Então a soma deu 5. Se eu colocar 3 aqui, ele vem e coloca 8 aqui. Tá? E aí se a gente selecionar, ele criou a fórmula soma e com separado no intervalo de células que a gente selecionou. Essas fórmulas são muito importantes. Depois a gente vai ver a estrutura da soma, a estrutura de outras fórmulas. A gente vai ver uma por uma das mais utilizadas para entrevista de emprego e também para a empresa, tá? Para que você consiga dominar essas fórmulas mais utilizadas e ter sucesso, seja na prova ou seja na empresa. Bom, mas as fórmulas são muito importantes, pois com elas isso nos possibilita fazer diferentes cálculos. Nas empresas a gente faz muitas ligações de diferentes planilhas, células ligadas com outras tabelas, e as fórmulas têm um poder, elas têm um poder incrível em agregar valor nos nossos arquivos, nas nossas planilhas eletrônicas. Tá? Por exemplo, tem fórmula que puxa um valor de acordo com um banco de dados. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer algo automático, aqui onde a gente tem o código do produto, e aqui a gente tem a descrição. Por exemplo, deixa eu ajustar a coluna aqui. Então, se aqui a gente tem código é AAA e a descrição é caneta, e o código é BBB e a descrição é lápis, a gente tem fórmula que quando a gente digita o código aqui, automaticamente já vai aparecer a descrição aqui do lado, tá? Então, assim, é muito interessante a utilização de funções, de fórmulas, para que a gente consiga automatizar as nossas rotinas, e isso é fundamental para as empresas, tá? Tempo é dinheiro, então quanto mais a gente conseguir minimizar o tempo, né? Se a gente automatizar as rotinas, a gente minimiza o tempo. Isso é um ganho incrível, imenso para a empresa, para o funcionário e para todos envolvidos aí nesse projeto. Então, isso é um ponto muito forte do Excel e a gente vai trabalhar bastante para que você domine essas funções e formas. Fico no aguardo do seu comentário, da sua dúvida, pode me mandar e a gente explora mais esse assunto. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.